Beleza. Por desencargo de consciência, achei melhor falar um pouquinho sobre essa linha do tempo que eu pedi para vocês fazerem. Eu acho que vocês fizeram, vocês já têm uma boa noção. Só tem alguns recortes que eu queria falar bem rapidamente. Então vamos falar lá do começo da filosofia grega. Quando a filosofia grega surge, os primeiros filósofos são conhecidos como pré-socráticos. Isso dá uma noção de que Sócrates vai ser extremamente importante para a filosofia. Ele é tipo Jesus da filosofia, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Sócrates, depois de Sócrates. Os pré-socráticos, eles vão estudar muito a cosmologia. O que é cosmologia? Estudo do cosmos, da organização da natureza. Como esse mundo que nos cerca, e a gente fazendo parte desse mundo, como ele funciona. Essa é a grande preocupação deles nesse momento. E aí, basicamente, todo filósofo pré-socrático, ele vai buscar a arché. A arché é a essência de tudo, é a matéria-prima de tudo e que acaba sendo o final de tudo. A frase da Bíblia do pó ao pó traduz um pouco isso. Os filósofos pré-socráticos, um deles fala que o princípio de tudo é a água, outro é o fogo, outro são os 4 elementos. Tem o Pitágoras que fala que o princípio são os números. E aí tem um cara bem interessante que é o Demócrito, e o Demócrito fala que o princípio de tudo é o átomo. Ele diz que a menor coisa que a gente consegue dividir é o átomo, que é a menor partícula de tudo, e que essa menor partícula somada é que vai formando as coisas dentro desse mundo que a gente tem. Depois a química se apropria desse conceito filosófico lá da Grécia Antiga. O que tem em comum todos eles é que só se consegue chegar à definição desse princípio, dessa essência, através da razão. A gente volta mais uma vez à razão. E aí tem um outro conceito que é legal de falar dos pré-socráticos, que é a physis. A physis é a constante mudança que o mundo está passando. Então eles se ocupam de entender esse mundo, como ele funciona, da essência desse mundo e do que vai se transformando essa essência para outras coisas. Logo depois vem a grande tríade, né? Os 3 mestres. O primeiro Sócrates, depois o Platão e o Aristóteles, sendo assim nessa ordem, um discípulo do outro. Não vou me estender muito aqui, esses caras são fenomenais, eles são a base de tudo. Aí é o seguinte, existem alguns filósofos que dizem que teve o período pós-socrático. O período pós-socrático teria se iniciado com Aristóteles e vai até a Idade Média. Alguns vão chamar esse período simplesmente de período clássico, tanto faz. A ocupação deles aí já começa a ser um pouquinho mais distinta, mas basicamente voltando sempre a esse tema da existência humana. Não falei sobre a tríade. Dentro do Sócrates é um cara que vai fazer uma nova proposta. Para ele, a cosmologia talvez não seja algo tão interessante de se estudar, de se debater. O importante mesmo é ontologia. Ontologia é o estudo do ser. O indivíduo, o ser, aquilo que é, e como ele é, por que ele é, da onde ele é, a essência dele. E a partir daí a filosofia se desenvolve sendo cada vez mais voltada para questões do indivíduo e do ser humano. Também não tinha falado para vocês sobre os sofistas. Os sofistas são mais ou menos contemporâneos a Sócrates. Sócrates é um dos caras que mais fala dos sofistas, é uma das poucas fontes que a gente tem, e não tem nenhuma fonte do Sócrates propriamente dito. O que a gente tem é o que o Platão disse, que o Sócrates disse. E o Sócrates teria dito que os sofistas na verdade nem eram filósofos, porque eles não estavam preocupados com a verdade, com a essência da verdade, eles estavam preocupados em convencer os outros através da retórica da sua verdade. Aí beleza, e depois a gente tem a filosofia medieval. A filosofia medieval com 2 caras que eu realmente acho que vocês deviam dar uma pesquisada no Wikipédia mesmo, e dar uma pesquisada em quem foi Santo Agostinho de Hipona e quem foi São Tomás de Aquino. Dá um Google, vê quem são esses caras, quais são os principais temas dele. Já para adiantar para vocês, na Idade Média tem um tema que é o tema-chave: a dualidade fé e razão. Eles vão tentar, a todo custo, achar uma forma de coexistir, fé e razão. Alguns vão tentar fazer com que ela coexista, alguns vão simplesmente reduzir a ideia de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e é bom não misturar. Beleza?